Eu senti essa dor muito forte no meu peito e comecei a ficar sonolento. Eu sabia que estava desmaiando e a primeira coisa que vi ao sair do meu corpo foi um jardim maravilhoso, um jardim cheio de flores. As flores eram tão bonitas que eu não conseguia desviar o olhar. Elas eram 1000 vezes mais vibrantes do que as cores que vemos. E aquele raio branco saindo do céu, não como o sol amarelo, mas branco, eu pensei, deve ser um sonho, porque o que estou olhando eu nunca vi antes. Meu nome é Brian Jordan e no dia 3 de outubro de 2020, eu estava no trabalho operando uma escavadeira. Parei para almoçar e voltei ao trabalho cerca de 10 minutos depois. Foi então que comecei a sentir uma intensa dor no pescoço, como uma pressão. Achei estranho, porque era a primeira vez que sentia esse tipo de dor. Tinha outras pessoas trabalhando comigo e pedi que me levassem ao escritório onde estava o médico, porque pensei que fosse apenas indigestão. Então meu amigo me levou ao médico e quando entrei pela porta, minha respiração já estava começando a mudar. Ela me fez sentar e me deu aspirina. Meu supervisor de segurança chegou para me levar ao escritório, para que eu pudesse descansar ou algo assim, mas ela disse que isso não ia acontecer porque sabia que algo estava errado comigo. Então, enquanto eu estava sentado respondendo a todas as perguntas, meu braço esquerdo começou a doer muito, e foi quando percebi que tinha um problema sério, que não era apenas azia. E conforme eu ficava ali, sentindo toda essa dor no braço, comecei a ficar sonolento e senti que estava prestes a desmaiar. A última coisa de que me lembro é que não queria bater o rosto no chão, porque não tinha mais controle motor sobre o corpo. Eu estava simplesmente caindo da cadeira. Quando abri os olhos, a primeira coisa que vi ao sair do meu corpo foi que eu estava entre as estrelas e me movia muito rápido. Eu podia ver as coisas passando conforme eu avançava, tudo muito rápido. Por isso continuei dizendo a mim mesmo, eu sei que estou sonhando, porque não há como nos movermos dessa maneira. Continuei olhando para cima e, então, vi uma luz. Minha primeira reação foi perceber que a luz era tão brilhante que levantei as mãos. Não sei porquê, mas foi o que fiz por causa do brilho intenso. E num instante, ela me envolveu. Então era como se eu estivesse dentro da luz. E eu estava apenas flutuando ali. Era tudo o que eu podia ver. Luz, nada além de luz. Então notei que algo à minha frente começou a mudar. Eu estava prestando atenção e tudo foi ficando mais nítido até que eu conseguia ver o céu azul. E então parecia, e ainda digo isso até hoje, que a mão de Deus havia me segurado e fui inundado de amor. Imagine todo esse amor. Era tão forte e fluía através de mim como correntes. E então pude ver letras surgindo. Eu podia ver palavras. A primeira palavra que vi foi perdão, a segunda foi amor e a terceira foi paz. Depois de ver paz, saí da luz e entrei no céu azul. E eu me senti como o Superman. Eu me sentia incrível, forte, poderoso e sabia que podia fazer qualquer coisa que quisesse. Não havia nada que eu não pudesse fazer. No céu, comecei a flutuar lentamente. Eu olhava para baixo e via essas árvores. Eram pinheiros. Então flutuei até o chão, onde aquelas árvores se encontravam, e quando cheguei, havia um jardim. Um jardim com flores que brilhavam em várias cores diferentes. E você podia perceber que aquelas flores tinham vida. Era como se estivessem olhando para mim. Elas se estendiam por milhas. Eu até focava em flores diferentes, como se estivesse dando zoom. E enquanto fazia isso, ainda conseguia ver tudo ao redor. Era um jardim maravilhoso, cheio de flores, e as flores eram tão hipnotizantes que eu não conseguia desviar o olhar. Elas eram 1000 vezes mais vibrantes do que as cores que vemos. E aquele raio branco saindo do céu, não como o sol amarelo, mas branco, eu pensei, deve ser um sonho, porque o que estou olhando eu nunca vi antes. Então, depois de desfrutar daquele momento, eu estava de volta ao céu e vi 4 luzes surgirem, luzes muito brilhantes. Percebi que elas estavam vindo em minha direção, pois ficavam cada vez maiores. Enquanto eu observava as luzes se aproximarem, várias luzes menores começaram a aparecer ao redor. As luzes maiores se aproximaram e pararam na minha frente, e em seguida, todas as luzes pequenas começaram a se afastar de mim e a ir rapidamente em direção às luzes maiores. E enquanto eu assistia, elas começaram a se fundir e então, vi uma cabeça se formar a partir dessa luz, vi o pescoço, depois os ombros, e as luzes continuavam se unindo até formarem um homem completo, que vestia uma túnica.
E o interessante é que, durante todo o tempo em que ele estava se formando, parecia que ele mantinha a cabeça baixa. Então, depois que vi todas as luzes descerem e preencherem todo o corpo dele, ele olhou para mim. Você podia ver o rosto, tudo era luz. Mas ainda assim dava para distinguir um rosto. E eu apenas estava ali, olhando para todo aquele poder. Era puro poder, absoluto. Então ele começou a se mover pelo céu, subia e descia, virava a cabeça, mas nunca parava de me olhar. Então ele voltou até mim e estávamos olhando um para o outro. De repente ele saiu muito rápido, deixando traços de si mesmo, e foi nesse momento que acordei no chão. Eles me disseram que eu havia morrido. Tudo isso aconteceu no trabalho. Depois disso, estávamos lá, esperando a ambulância chegar. E nenhum dos meus colegas de trabalho conseguia nem olhar nos meus olhos, sabe? Porque eles não podiam me ajudar. E o mais interessante daquela experiência é que enquanto eles se sentiam mal por mim, depois de tudo o que vi e senti, eu é que estava me sentindo mal por eles. Isso mudou completamente minha perspectiva sobre como é morrer, porque você simplesmente adormece. Então eles me colocaram na ambulância e me levaram para o hospital. O médico entrou e colocou um stent na minha artéria coronária principal. Me disseram que eu tinha apenas 10% de chance de sobreviver com aquele tipo de bloqueio. 10% era tudo o que eu tinha. E o médico disse: "Você é um milagre. Você está aqui conversando comigo. A maioria das pessoas que têm um ataque cardíaco como o seu acaba no ventilador." Eles começaram a falar sobre a colocação de um marca-passo e, enquanto me explicavam, eu não conseguia entender. Era como se eu não estivesse compreendendo o que diziam, porque eu me sentia bem. Eu teria que usar um colete por 3 meses que me daria choques se meu coração falhasse de alguma forma. Então, depois de todos os avisos sobre o que eu poderia ou não fazer, eles realizaram o teste e os resultados mostraram que eu nunca tive problemas. Não havia nada lá. Agora continuo contando minha história. E essa é a minha história. Estou feliz em compartilhá-la com o mundo. Meu ataque cardíaco não foi apenas para mim, foi para todos nós, e eu apenas carreguei a dor.